Veja no ICL Notícias, segunda edição. Envolvimento polêmico e vazamento suspeito. Mensagens de Worcaro a Moraes expõe ministro e deixa Supremo em estado de alerta. Unidos na causa. Advogados de Worcaro e Lulinha querem investigação de vazamentos de dados e mensagens. Juristas comparam caso a Lava Jato. Flávio, inimigo do povo? Coordenador de campanha diz que 01 quer alterar leis trabalhistas e mexer na aposentadoria se for eleito presidente. Que mineiro é esse? Depois de atrapalhar os resgates em Ubá, Nicolas Ferreira falta em votação de auxílio para vítimas da chuva. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa tarde, hoje é dia 6 de março de 2026, sexta-feira, é isso, sextou, e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje aqui no N2 temos uma mesa que tem mais de 30 anos de amizade. É isso mesmo que você ouviu. Quantas e quantas já passamos juntos? Olha. Chico Sá e Adriana Ferreira pela primeira vez aqui no N2. Pois é, estreando no N2 ao lado de dois colegas, né? Amigos, na verdade, ó, ali, ó, de muitos carnavais, né? 1001 noites. 1001 noites. 1001 noites, Chico. Meu Deus do céu, ainda bem que não vai sair um relatório desses aí da turma do Worcaro. A nossa sorte, Chico e Roberta, é que na nossa época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso para registrar. Passamos incólumes por tudo isso. Quem viu, viu. Quem não viu... Que bênção, que bênção. Perderam. Mas vamos lá, que nós temos muitas notícias para repercutir aqui. Logicamente que a gente vai falar sobre essa novela, né, do caso do Banco Master, porque o banqueiro Daniel Worcaro deixou hoje de manhã a penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, e foi para Brasília. O dono do Banco Master vai cumprir prisão na Cidade Federal de Segurança, na unidade, na verdade, federal de segurança máxima. A transferência foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, que considerou que a permanência de Worcaro num presídio estadual representaria um sério risco à segurança pública. Hoje, aliás, vazaram também as fotos do empresário logo depois de ser preso. A gente está vendo as fotos aí. Primeiro, a gente tem as imagens dele na penitenciária em Guarulhos, na Grande São Paulo. E aí, Chico, quero trazer um detalhe dessas duas fotos, porque a gente tem também as fotos dele na penitenciária de Potim, no interior de São Paulo. Eu fiquei chocada como preservaram a costeleta do Worcaro. Pode parecer uma besteira o que eu estou falando aqui, mas isso representa a estrutura social de privilégios que nós temos nesse país. Roberta, você viu tudo, não tem nada de besteira nisso. Não é só uma costeleta. É esse cara que é um bandido, mas como ele é branco, como ele é rico, ninguém toca sequer na costeleta. E às vezes o guardinha lá, o pessoal da estrutura, nem precisa ter pensado nisso hoje. Tá lá no inconsciente secular. Sim. Não, esse é um bacana. Opa, não toca. Entendeu? Se é um preto, alguém pobre, sai de sem periferia... camisa. Não, já entra... A condução já é daquela forma, né? E a chegada também. Já teria ido no camburão, né? Já teria. Se fosse um preto, pobre, favelado, teria ido no camburão. Preto, pobre, favelado, por muito menos, inclusive, morre no morro, né? Enquanto Daniel Worcaro estava esperando aqui tudo acontecer em uma das suas muitas mansões, apartamentos, coberturas em São Paulo, um preto, pobre, favelado teria sido morto, provavelmente, pela polícia, como a gente vê. Agora, vamos ver quanto tempo o Daniel Worcaro vai aguentar, né? Mesmo que seja nesse presídio Polícia Federal, aparentemente acabou a grande mamata
que ele vinha tendo, assim, a gente tem uma sensação, né, Chico e Roberta, sim. de que ele ainda esperava ali que as coisas nada fosse acontecer, né? Ele estava mesmo... Só lembrar aquele depoimento que ele deu para aquela delegada, ela perguntava ali para ele, mas olha, quem são as pessoas que você conhece e tal? Eram umas respostas assim, olha, mas eu conheço tanta gente, mas olha, não tem nada a ver. Agora, com essas mensagens todas que a gente está vendo, ele tem muito a explicar, né? Tem muito a explicar. Totalmente. Mas ele acreditava realmente, dá a entender, acreditava que não ia passar por nada disso. Porque ele tem bons amigos, amigos influentes, né? E a gente sabe que, para quem é rico, a justiça também é diferente. Totalmente. Infelizmente, nesse país. A costeleta diz tudo. A costeleta, Diz tudo. Olha, daqui a pouquinho a gente conversa com o Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do grupo Prerrogativas, para a gente comentar, então, os vazamentos que a Adriana adiantou aqui de mensagens entre Daniel Vorcaro e figuras públicas. Bom, a defesa do dono do Banco Master acionou o STF para pedir uma abertura de uma investigação sobre os vazamentos, que incluem mensagens atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes. Em resposta, agora há pouco, André Mendonça determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar o vazamento de dados da investigação do Banco Master. Mendonça sustenta que a eventual quebra de sigilo em investigações não autoriza a divulgação pública das informações. Segundo ele, os dados permanecem protegidos por sigilo e devem ser preservados porque quem tem acesso ao material, apenas por essas pessoas. Entre as conversas vazadas está a obtida pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Conversas, então, que teriam acontecido entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. Porque Xandão e Vorcaro teriam trocado mensagens justamente no dia da operação que prendeu o ex-banqueiro pela primeira vez. Isso aconteceu em novembro do ano passado. Os prints revelam que os dois escreviam mensagens, no bloco de notas no celular e depois compartilhavam pelo WhatsApp com imagens de visualização única. A gente está vendo um print aí, para você que nos ouve. Tem mensagem do Vorcaro às 7h19, tem outra mensagem às 7h19, tem mensagem às 17h22, às 5h22, tem também outra mensagem às 5h26. A gente destacou aí para você que estiver nos assistindo. E aí, gente, as respostas de Moraes são desconhecidas, mas o jornal divulgou o que Vorcaro escreveu para o ministro do STF. O empresário falava sobre a venda do Banco Master, feita às pressas, para o Banco Victor. E também pedia informações a Moraes. Vamos dar uma olhadinha aqui, Olha o que ele diz às 5h22. Fiz uma correria aqui para tentar o salvar. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação. Aí tem outra mensagem às 5h26, Chico. Ele correndo para salvar o banco, Para tentar salvar o banco. Vender aquele lastro podre dele para algum besta no mercado. E aí, assim, 4 minutos depois ele, assim, você mostra uma tranquilidade de conversa, E uma intimidade, porque 4 minutos depois, Adriana, ele pergunta, alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Esse bloquear é o que pega, Porque bloquear o quê, É muito complicado falar sobre isso, porque a gente não viu as mensagens do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ele, depois que essa reportagem foi publicada pela Malu Gaspar no blog que foi uma exclusiva da Malu Gaspar, mas o Alexandre de Moraes até agora vem dizendo que não mandou mensagem nenhuma. É difícil de acreditar, Chico? Sim. Porque é uma sequência de mensagens e eu acho que o que mais compromete Bom, temos essas mensagens desaparecidas, temos o fato de que a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barça de Moraes, foi contratada e isso, não é mentira, não é uma suposição. Sim. Esse contrato existe, um contrato de 120 milhões por mês, algo que é absolutamente surreal para qualquer banca de advogados. E temos mensagens do Daniel Vorcaro para a então namorada, a ex-namorada Marta Graeff,
dizendo que, olha, estou aqui com o Alexandre de Moraes, mandando fotos dele com o Alexandre de Moraes. A gente não vê as imagens, né? Mas ele fala que está com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes participa de um evento bancado pelo Vorcaro em Londres. Então, Chico, Roberta, tudo isso, a gente precisa de um retorno do ministro Alexandre de Moraes, né? Exatamente. Aquela figura que a gente viu salvando a democracia ali na guerra fez mais do que obrigação também, né, Sim, Chico? mas eu quero para dar um histórico dele, recente. Essa figura que a gente viu nessa posição, nesse papel ali, tentando salvar a democracia de tudo que é jeito, no papel, claro, dele de ministro do Supremo, que é o que devia ser feito. De repente você vê-lo ligado a um escritório, no caso o escritório da mulher, entra na defesa do Vorcaro. Por sua vez, troca essa mensagem. Então, esse pacote, essa virada do salvador da democracia para alguém que mantém um diálogo, seja que diálogo for, com uma figura desse tipo, que é um banqueiro que se revela um bandido no momento. Então, é muito complicado, cabe sim, deve uma explicação. Uma explicação pública. Ele fala que é ilação, vá lá, diga e mostra. Não estava nesse lugar, não, meu telefone tem outras mensagens nesse mesmo horário. Tentar mostrar tudo isso. E acho que o grande drama dele começa quando o escritório da mulher dele aceita essa causa. Que era óbvio que isso ia acabar no Supremo. Então não dava para aceitar esse tipo de história, sabe? Essa relação dos ministros do Supremo, aí não é só o Alexandre de Moraes, é o Toffoli, é o próprio terrivelmente evangélico, que faz também a mesma coisa, reuniões em Londres, no caso dele do André Mendonça, na Alemanha, em Frankfurt, faz esses encontros com um patrocinador privado, sabe? Acho que nenhum pode fazer esse tipo de coisa, porque amanhã está uma causa, não é, complicada como essa. Que independência teria, né? Fica complicado, né? A gente encontrar, né? Ver fotos, enfim, saber que eles se encontram em festinhas, conversam, viajam, pegam o mesmo jatinho e, de repente, amanhã eu tenho que julgar você. Então, a gente vê que essa elite, né, brasileira, eles todos se relacionam, né? Sim. Todos se relacionam, a elite política, sim, a elite do judiciário, a elite financeira, eles todos se relacionam. Eu acho que o que mostra esse caso do Banco Master, Daniel Vorcaro, ele vai ali, ele desmonta o tipo de relacionamento que existe entre a Faria Lima, os políticos e até o judiciário e até a imprensa, né, Chico? Sim. Porque a imprensa nisso também, né? Pelo amor de Deus, a imprensa... Se for contar aqui, a gente não faz outra coisa a não ser... Porque são tenebrosas transações, a gente sabe disso. Então, são todos os ministros Eu não vi nada ainda do Flávio Dino, mas do restante sempre pipoca uma coisa aqui e outra ali. Eu lembro que o ministro Barroso, que tinha ali toda uma imagem de zelo pelo cargo, o ministro Barroso vai jantar na casa do dono do iFood e canta Roberto Carlos para o dono do iFood, lá numa tertúlia, num jantar. Dias depois, tinha uma causa lá dos empregados, desses escravizados modernos do iFood, no STF. É complicado. Ele pode até não tomar uma decisão baseada no que ele comeu lá no jantar, mas... Carmen Lúcia também, né? Sim, Carmen Lúcia. Tanto que eu nem lembrei dela, porque realmente não tem caso algum até o momento que envolva o nome da Carmen Lúcia. Mas o que devia ser feito? Cara, tem um zelo total. Não pode fazer isso? Pode não. Não posso fazer uma festa em Lisboa que reúna acusado, réu, ministro, todo mundo junto. Não. Já ganha 46 mil, tá bom. Exatamente. Aliás, não se fala mais em código de conduta também, né? O código de conduta foi enterrado depois daquela primeira tentativa, inclusive depois daquela fala super incisiva, né? Aquele joguinho duplo ali do ministro Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes, com aquela fala absurda do Alexandre de Moraes, dizendo daqui a pouco o ministro não vai poder dar aula, não vai poder fazer palestra. Não, ministro, pode dar aula, pode fazer palestra. O que não pode é receber mensagem de banqueiro que está prestes a ser preso no dia da prisão. Isso não pode, né? O que ele tem a favor dele, Alexandre, não foi bloqueado prisão nenhuma. O cara foi preso no outro dia. Exatamente. Isso é um dado a favor, no sentido que não houve a esculhambação completa.
O cara foi preso em Guarulhos tentando fugir para Dubai. Aliás, seria interessante, porque agora ele teria voltado de Dubai por razão de guerra, né? Seria, a novela ficaria... preso em Dubai. Então a novela ficaria mais gostosa e tal. Mas não houve você não tem uma decisão do Alexandre de Moraes, isso o protege e coloca a coisa no terreno da imoralidade e não da ilegalidade. Sim. É imoral, mas não tem nada ilegal até agora. Assim. Por enquanto, nada ilegal. É, a gente exatamente. Agora, assim, nada ilegal, mas o ministro precisa se manifestar. Porque eu acredito que... eu gostaria que o Alexandre de Moraes se colocasse no lugar do restante da população ou então no lugar de um outro jurista. Ele acreditaria na resposta de, olha, não mandei a mensagem? É complicado. Sim, é importante o pronunciamento, né? É importante o pronunciamento. Bom, por enquanto, o ministro Alexandre de Moraes, né, ele enviou uma nota à coluna da Malu Gaspar. Ele disse que não recebeu as mensagens referidas na matéria e que trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF. Se ele tem toda essa certeza, seria a coisa mais fácil do mundo tentar provar. Sim. Aí é que pega. Ficar no silêncio não é legal. Porque a gente pode imaginar também mil coisas, Chico. E isso já está sendo Isso usado é muito ruim. contra ele. Sim. Né? A gente tem que pensar no seguinte, os bolsonaristas estão deitando e rolando com essa informação. Sim. A gente sabe muito bem da enorme campanha que existe entre os bolsonaristas para derrubar os ministros do STF, em especial o Alexandre de Moraes, e agora já tem político da extrema-direita pedindo a prisão do Alexandre de Moraes. Fazendo a festa. Isso é falta de um pronunciamento. Falta de um pronunciamento. Exatamente. Olha, ministros do STF, ouvidos pelo jornal Globo, consideram que a troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Worcaro é grave e torna a situação difícil de explicar. Muito de acordo com o que a gente está falando aqui, né? Mas o ministro tudo um bocado enrolado, cai no mesmo a questão do código de ética, né? É complicado. Essas matérias meio off, assim, que tenta ler uma sensação dos ministros. Que ministro tem moral para estar falando mal do colega, não é? Se eu faço um pouco parecido, ou também tenho relações próximas, né? Alguns investigados. Então, que meter logo o código de ética que o Fachin quer fazer. Pronto, e obedecer e trabalhar. Gente, você não pode trabalhar por 46 mil e... uma palestra. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco está chamando aquele ministro para uma palestra. Vai lá, dá uma palestra. Sei lá, ele tem direito à passagem, ele tem direito a tudo. É que são situações difíceis de explicar, né? O ministro ganha 40 mil reais. 46 mil. 46 mil reais. Como é que ele vai vender um resort de 35 milhões, Adriana? De onde saiu esse dinheiro? Pois é. Assim, é complicado. Pode. Quando entrou lá, o presidente indicou, vai ser sabatinado, desfaz tudo, obedece a lei. Não sou mais sócio daqui, não sou sócio da acolá, não faço negócio com ninguém, porque tá bom o dinheiro que ele vai ganhar. Ele tem carro oficial, ele tem passagem, dá para fazer tudo com o dinheiro que ele vai ganhar. E a gente tem que prestar atenção também, Chico, que muitos deles, eu imagino que esse relacionamento, se é que existe algum relacionamento entre o ministro o Alexandre de Moraes e o Daniel Worcaro, ele vem justamente por conta dele ter se transformado em ministro do STF. Então, você ocupar posições de poder, você, obviamente, as pessoas têm mais interesse em você. Só que ocupar posições de poder também implica você ter ainda mais ética do que você teria se você não ocupasse essa posição, né? É um ônus e um bônus. Então, você está no poder, mas você tem que, né, corresponder eticamente a isso, porque você vai ser infinitamente mais assediado. Tenho ouvido muita gente falar, e é verdade, a única pessoa que não se encontrou com o Daniel Worcaro e que, inclusive, fugiu do Daniel Worcaro foi o ministro Fernando Haddad. Então, o ministro Fernando Haddad teve ética, né? Ele sabia que era um homem, uma pessoa do mercado financeiro, na situação em que estava, e não teve nenhum encontro com o Daniel Worcaro. Era a mesma coisa que deveria ter acontecido com os ministros do STF, né, Chico? Exatamente, ele conhecia a biografia. O Daniel Worcaro é conhecido no mercado, assim, por uma certa bandalheira já há muito tempo. Ele começa as bandalheiras com toda a liberdade dada pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central,
que nunca fiscaliza o banco dele como deveria fiscalizar, se o Campos Neto tivesse cumprido, toda a equipe do Banco Central tivesse cumprido a lei mesmo, ou rigorosamente, de fiscalização, a gente não estaria aqui falando do Vorcaro. Mas deixou, durante o governo Bolsonaro, correr solto e foi. E agora virou essa esculhambação completa. Pois é. Mas voltando só rapidinho dos ministros do STF, pega o próprio André Mendonça, ele tem um tal de ITER, que é um instituto... que agora ele vai doar o dinheiro para obras de Deus. O instituto que, nos moldes que os outros têm, que é ali como se fosse uma fundação para cuidar da memória do cara, fazer umas palestras, umas histórias, mas ele prestava serviço até outro dia a governos do Amapá e a vários outros governos. Gente, não pode, porque vai cair amanhã de manhã, vai cair uma causa daquele governador. E não adianta você dizer que vai doar para a caridade, porque você pode estar fazendo uma lavagem de dinheiro. Vou dar para uma igreja que seja amiga minha. A gente não sabe de onde veio o dinheiro, né? Sim. Então não adianta você doar para a caridade, por exemplo, dinheiro que veio de corrupção. Exatamente. Não, então vou doar para uma igreja de um pastor amigo meu também, fica no mesmo. Não adianta. Gente, e como resolver essa situação? Um código de ética rigoroso e não pode. Código de ética. Não pode fazer palestra, não pode. Não pode fazer farra em Portugal ou na Inglaterra, porque cada um tem um lugar, né? Não pode fazer farra com patrocínio do João Dória, não pode. Que é outro que está também nos diálogos aí. Chico, se quer ganhar dinheiro, talvez outra profissão seja mais adequada. Vai ser advogado. Exatamente, vai ser advogado. Eles têm grandes bancas, né? Eles podem ganhar muito dinheiro. Existem grandes bancas bilionárias. O Daniel Vorcaro, ele próprio, contratou as mais importantes bancas de advogado do Brasil para defendê-lo, entendeu? Então, vai ganhar dinheiro, né, nessas bancas. Exatamente. É isso, assim como político não pode ganhar dinheiro no Congresso. Você quer ganhar dinheiro, então você vai para a iniciativa privada, e aí você vira CEO. Né? Exatamente. O objetivo é outro, né? Que fique bem claro. Por isso que normas rigorosas devem ser cumpridas, porque realmente é um cargo muito importante, né? Você não pode ser um guardião da Constituição e não seguir a Constituição. A gente não está dizendo que é ilegal, mas regras precisam ser cumpridas, né? Para que, de fato, esse respeito de toda a nossa sociedade se faça presente e evite qualquer tipo de, inclusive, de uso indevido dessas condutas, principalmente pela extrema-direita. A gente conversa agora com o advogado e coordenador do grupo Prerrogativas, o Marco Aurélio Carvalho. Oi, Marco Aurélio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao N2. Boa tarde, é um prazer, uma alegria enorme estar aqui ao lado de vocês mais uma vez e muito obrigado pelo convite. Vamos lá, Marco Aurélio. Boa noite, querido. Obrigada, Boa noite. viu, por estar aqui conosco. Olha, Boa noite, querido Chico. o ministro André Mendonça, ele abriu um inquérito, né, para investigar o vazamento de mensagens que Daniel Vorcaro trocou com políticos e o ministro Alexandre de Moraes. O que acontece agora? O que acontece a partir daqui? Olha, eu espero que os responsáveis sejam identificados, né? Veja, é importante dizer que as apurações, elas são sempre muito oportunas e muitíssimo bem-vindas, mas dentro das regras do jogo, dentro do Estado de Direito. Nós não podemos querer que alguém esteja acima da lei, nem tampouco que esteja abaixo dela. Eu estou longe de ter qualquer simpatia em relação, enfim, a esse banqueiro, né? Pelo contrário, tenho até uma impressão bastante negativa, mas o fato do direito que assiste Chico tem que assistir a Francisco, né? Então ele não pode estar acima da lei, evidentemente, nós não podemos permitir que isso ocorra, mas abaixo dela também não, né? Então acho que é fundamental que esses vazamentos sejam devidos, né? Infelizmente não são vazamentos isolados, eles nos remetem ao que houve de pior na história do sistema de justiça brasileiro, né? É claro que a Lava Jato não tem paralelo com absolutamente nada, né? Nunca houve, acho que na história de nenhum país, de nenhuma democracia moderna, algo tão grave como o que aconteceu ali, né? Com um juiz conduzindo as investigações de forma criminosa e escandalosamente parcial, com o apoio, enfim, né, do Ministério Público, dos Meninos Dourados de Curitiba, né? Um juiz que primeiro, enfim, né, atirava a flecha, depois pintava o alvo, né? Um processo que começou pelo fim, né, pela acusação, e aí ele foi tentando construir a legitimidade das condenações, enfim, nada nunca pode ser comparado à Lava Jato pela gravidade da Lava Jato, mas há paralelos. Esses vazamentos seletivos são rigorosamente criminosos, né? E acho que isso, evidentemente, não faz bem ao Estado de Direito, né, de qualquer que seja o país, muito menos no nosso, né, que é um país que tem dimensões continentais, uma das maiores democracias do mundo. Então eu vejo com preocupação
né, esses vazamentos, que isso dificulta, inclusive, uma avaliação mais isenta, né, do bojo do próprio inquérito, porque acaba, de alguma forma, incensando diversas hordas que acabam se voltando contra o Supremo por motivos variados, né? Boa noite, Marco Aurélio. Aqui é Adriana Ferreira Silva falando. A gente estava falando sobre ética, né? Eu acho que queria te ouvir sobre duas coisas. Primeiro, a ética do STF. Né? A gente viu esse vazamento de mensagens pela jornalista Malu Gaspar, que teria uma troca de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro no dia da prisão. Mas também eu queria falar sobre a questão ética dos advogados, porque existe ali, na investigação, no relatório do André Mendonça, um trecho que mostra que o Vorcaro, de alguma maneira, havia hackeado, ele sabia o dia em que iria ser preso e um dia antes os advogados entraram com um pedido para que ele não fosse preso. Então também existe uma questão ética com relação a isso, porque para disfarçar ele teria feito um pagamento para jornalistas, soltar uma nota ali e aparentemente seria por meio dessas notas que que os advogados iam se basear, mas na verdade não. Eles tinham feito uma invasão, tinha ali uma senha, um hacker que hackeou a justiça e conseguiu, né, a data que ele ia ser preso. Então eu queria te ouvir sobre essas duas questões, tanto a ética da advocacia quanto a ética do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Adriana, um privilégio te ouvir, estar aqui ao seu lado também. Bom, veja, a ética do Supremo, na minha avaliação, eu vi o Chico, acompanho sempre com muita alegria, tenho muita admiração, né, por ele, e acompanho, enfim, esse espaço, né, é um espaço bastante instigante, muito inteligente, de um jornalismo que eu admiro demais, então estou sempre acompanhando. Mas veja, para mim, essa questão ética do Supremo não se resolve com código, né, bastava, alguém já disse, e eu estou me apropriando indebitamente da frase, que os ministros, na verdade, pagassem os vinhos que tomam, né. Na verdade, acho que isso carrega um simbolismo enorme, né? Basta para todo e qualquer problema, enfim, do Supremo, que os ministros pagassem pelo vinho que tomam, né? Eu acho que isso tem diversos significados, né? Em relação à ética dos advogados, o que eu queria dizer para você? Eu não tenho notícias de que os advogados obtiveram de forma ilegal essa informação, mas chegando a eles, eu acho que eles têm o dever, inclusive constitucional, de defender o cliente da forma que julgarem mais conveniente e oportuna. Então, entrar com um pedido, né, para evitar medidas cautelares, eu não acho que isso a rigor seja um problema, tá? O problema da advocacia, a gente não pode, enfim, né, se esconder, muito ao contrário, acho que nós temos que enfrentar, é que a advocacia alimenta os problemas éticos pelos quais o Supremo e o sistema de justiça, de um modo geral, estão passando. Né? Há advogados e advogados. Isso, enfim, não é uma coisa própria da advocacia, é de toda e qualquer profissão, porque nós estamos falando de seres humanos, né? Então, infelizmente, há advogados que atravessam o trabalho de outros colegas, que vendem facilidade, criando dificuldades, ou vendendo acessos, e acabam colaborando, né? Evidentemente, para esse estado geral de coisas que não é exatamente confortável para ninguém, né? Isso compromete a rigidez das nossas instituições, a credibilidade. O sistema de justiça vende credibilidade, vive dessa credibilidade que ele vende. Então é importante que essa fé pública não seja questionada por qualquer que seja o motivo. E muitos advogados acabam colaborando para corromper, enfim, as instituições, vendendo acessos, facilidades e coisas do gênero, seja porque são parentes de quem quer que seja a autoridade, ou seja porque tem acesso a parente ou à própria autoridade, um acesso que não seja republicano, evidente. O acesso republicano é saudável e bem-vindo e é natural, né, que os advogados tenham, e os advogados que mais trabalham nessas cortes acabam tendo bons acessos exatamente por estarem ali no dia a dia, né, digamos, alhos e bugalhos, né, mas é o fato que muitos advogados acabam colaborando para isso, os empresários também. Aqui entre nós, Chico, eu vou enfrentar uma questão, e eu tenho uma advocacia empresarial, são quase 100 advogados, 25 anos, então, vez ou outra, nós somos atravessados por alguns colegas, e com o aval e até a pedido, né, dos próprios empresários que tomam determinados e específicos serviços, né? Então, quem alimenta, digamos, entre aspas, essa roda, tem uma responsabilidade compartilhada, né? As próprias autoridades, os seus parentes, os advogados que as acessam de uma forma, digamos, questionável, e os empresários, né, os particulares, quaisquer que sejam esses, que alimentam isso, enfim, tomando esses serviços, contratando esses serviços, né? Mas em pouquíssimas linhas, né? Não quero fugir de nenhuma pergunta. Acho que a questão ética do Supremo se resolve com essa simbologia, que cada ministro possa pagar o vinho que toma.
né? Ponto. É uma coisa que me parece bastante óbvia, né? E em relação aos advogados, infelizmente, eu acho que a ordem tem que tomar algumas providências e não pode ter uma visão meramente corporativista, né? Nesse caso específico, eu não sei se os advogados receberam alguma informação privilegiada por conta de algum acesso irregular que eles próprios tiveram. Não me parece que seja o caso. Eu até conheço, os advogados são pessoas muito sérias e muito competentes, né? Acho que eles receberam uma informação ou até se anteciparam a ela, né? Tentando evitar cautelares que, na visão deles, eram desnecessárias, né? Boa, doutor Marco Aurélio. Gostei do teorema aí do vinho, né? Em vino veritas, né? No vinho está a verdade. Eu acho que isso resolve muita coisa. Mas eu queria te perguntar o seguinte, diante desse método que cheira um pouco a lavajatismo, de vazamento, o ministro Alexandre de Moraes não deveria vir a público, inclusive dizer isso, ele falou hoje que era uma ilação, tentar dar uma resposta imediata a essa ilação, segundo ele? Eu acredito que esse talvez seja o melhor caminho, e acredito que o ministro está amadurecendo a respeito do melhor momento para oferecer esses esclarecimentos, né? Então, acho que se for defensável o contrato da esposa dele, que ela venha a público, talvez ela, para fazer essa defesa, né? Não vou eu questionar honorários, né, que um colega recebe, mas eu acho que está no momento de prestar esses esclarecimentos, sim, exatamente porque, Chico, o sistema de justiça, como eu disse agora há pouco, né, ele vive da credibilidade que ele vende. Né? A fé pública, na verdade, ela é traduzida como algo que tem algum tipo de credibilidade, né? E quando a gente coloca isso em xeque, a gente compromete as instituições, a rigidez das instituições, o Estado de Direito e a própria democracia. Um dos pilares fundantes de toda e qualquer democracia é a independência do seu sistema de justiça. Então, se isso, de alguma forma, por interesses econômicos, financeiros, ou quaisquer que sejam os outros interesses não republicanos, né, for colocado em jogo, isso acaba, de alguma forma, corroendo a própria democracia. Muito grave o que nós estamos vivendo. Essa crise entre as instituições, cá entre nós, ela revela uma postura que eu acho que precisa ser aqui reconhecida, louvada e aplaudida, que é a postura republicana do presidente Lula. O presidente Lula devolveu as instituições do Estado para o Estado brasileiro, instituições que tinham sido capturadas por interesses políticos e eleitorais. O presidente Lula parece ser a única liderança, digamos, que é a maior de idade nessa sala, né? Porque, vez ou outra, o Supremo abocanha competências que foram constitucionalmente atribuídas ao Parlamento. Vez ou outra, o Parlamento quer abocanhar competências que foram constitucionalmente atribuídas ao Executivo. O caso das emendas é um exemplo, né? Execução orçamentária na proporção, enfim, que ela se dá, isso é uma vergonha, né? Na verdade, hoje o Legislativo está governando junto. Para além disso, querer impor um ministro para o Supremo, como na verdade já quis um ou outro senador, também é uma ousadia enorme, né? E o presidente, ao contrário, ele tem atuado para manter a independência e a harmonia na relação entre os poderes. Tem mostrado muita maturidade, espírito público, o que não é, evidentemente, para mim, nenhuma surpresa, né? Mas parece ser o único adulto nessa sala. Marco Aurélio de Carvalho, muito obrigada, viu, por participar conosco nessa sexta-feira aqui no ICL. Um bom final de semana. Vamos continuar de olho nessa história. Muito obrigado para vocês também. Uma honra e uma alegria. Obrigado, hein? Obrigada. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, né, Adri? Confiança se conquista com transparência. Pois é. Tá aí algo que isso a gente aí. tem sentido falta, né? Assim, é complicado. Vale para o dia a dia, vale para coisa pública, vale para tudo. Vale pra tudo. Tudo. Eles poderiam vir a Gente, foi um público. prazer estar aqui com vocês, Obrigada, meus querida. amigos. Vou sextar. Como dizia a Jane Erondi, não se vá. Tirou do fundo do baú agora, Chico. Jane Erondi é maravilhoso, Chico. Não é? Amo, Não se vá, amo. não se vá. Mas foi um prazer estar com vocês aqui, mesmo que rapidamente, neste N2. Desejo um ótimo final de semana para vocês, para toda a nossa comunidade. Por favor, Rodrigo Viana. Boa. Beijo, Dri. Valeu, querida. Até, gente. Bom programa para vocês. Boa semana. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Bem-vindo, Está falando camarada. sobre confiança, né? Credibilidade. E para mim é uma relação com transparência, que é exatamente o que a gente não está sentindo, porque as informações chegam, pipocam. Já aconteceu com o Dias Toffoli, né? Que poderia também ter vindo a público e se explicar. Alexandre de Moraes manda uma nota para a coluna da Malu Gaspar e a sociedade fica aqui, ó,
sem entender de fato o que está acontecendo. Eu gostei da postura do Dr. Marco Aurélio no sentido de que o Alexandre de Moraes deveria, sim, Se manifestar. um esclarecimento ali, Afinal de contas, é um cargo público, né? Eu Não vamos esquecer, não. Acho importantíssimo, a gente tem que cobrar, mas eu só acho assim que a gente não pode deixar de cobrar os outros personagens que estão... A gente trouxe... Aliás, hoje a gente tem os personagens todos desse baralho aí. A gente vai ter o personagem... Aqui a gente não esquece, aqui não. Então era isso que eu ia falar, desculpa, o microfone estava mal colocado aqui. Para a gente não esquecer dos outros personagens. Sim. Mas Claro. A Roberta vai trazer daqui a pouco, né? Então não vou me adiantar, Roberta. Vamos trazer. Mas a gente não vai ficar só... o Xandão agora é o problema do Banco Master. Pode ser um pedaço. Mas tem muitos e muitos outros personagens que a gente não vai esquecer. Exatamente. Vai ter um álbum de figurinha aí, aguarde. Aguarde o álbum de figurinha do Master. Aguarde. Interessante esse álbum que a gente preparou para você. Olha, deixa eu só trazer um recadinho antes, porque você que acompanha o ICL Notícias todos os dias, já está sabendo, né, que o ICL lançou a primeira inteligência artificial do mundo, ela que valoriza os verdadeiros produtores de conteúdo e conhecimento, que são os professores, os profs, tá? Este é o Oráculo ICL, uma ferramenta pensada para ser a sua aliada, principalmente neste ano de eleições. E ela coloca na palma da sua mão argumentos sólidos, contextos, análises com a qualidade do ICL. Tudo isso, em segundos. As condições especiais para você garantir o acesso ao Oráculo, elas estavam encerradas, mas, atendendo a pedidos, nós resolvemos voltar com essa oportunidade para ninguém ficar de fora. Então, quem assinar o Plano Solidário garante acesso total ao Oráculo ICL e aos mais de 300 cursos da nossa plataforma. E tem presentes especiais, tá? Tem o livro do Edu, É Só um Jogo, tem o livro do Mark Fisher, Realismo Capitalista e o Baralho do Conhecimento, uma homenagem aos professores do ICL. Então, se você ainda não é assinante, chegou a sua hora. Corre lá em icln2.com.br. Tem também o QR Code aqui na nossa tela. Então é só acessar. O Oráculo que não é só para se divertir. Pode até se divertir, mas é para aprender muita coisa. Muita né? coisa, né? E aproveitar os cursos, são mais de 300 cursos. Dá para dividir, compartilhar com a família inteira, né, Rodrigo? Tem cursos de línguas, fascismo, racismo, temas tão importantes para a gente poder ter argumento, né, naquelas discussões acaloradas ou não, mesmo na hora do chopinho tá valendo. Educar, até uma coisa simples, assim, a gente usa muito, você é fascista, não é fascista. Comunista! Vai lá, saiba o que é um fascista ou não. O que faz um fascista no dia a dia? Tá lá. E tá no Oráculo. Se quiser ir direto na ferramenta, ela traz para você. Isso aí. Vamos chamar o professor Castro Rocha, falando em professor, para participar com a gente do N2 desta sexta-feira. E com ele virá o nosso álbum de figurinhas, é isso? É o professor que vai trazer o nosso álbum de figurinha para a gente levantar os personagens, né, desta novela. Aliás, novela que tem muitos personagens, né, não só o principal, mas principalmente os personagens, como é que fala? Quando não é o principal, os secundários. Coadjuvantes. Vai ter Oscar para todo mundo. Vai. Só que é um Oscar meio enlameado, né? Exatamente. Olha, professor, boa noite. Nós vimos aí nas últimas... Boa noite, Roberta. Vai lá. Sim. Desculpas. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa, professor. Olha, a gente viu nas últimas mensagens de Vorcaro que ele tem muitos amigos, né, espalhados em Brasília. E hoje nós trouxemos algumas dessas figurinhas esquecidas dessa história, porque, sim, os personagens são muitos, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, em alguns deles que a gente preparou um baralhão aqui para você conhecer. O primeiro que a gente traz aqui é o Ciro Nogueira, que era considerado um amigo do peito do Vorcaro. Temos aí a figurinha do Ciro Nogueira. Em mensagens, o Vorcaro celebrou uma emenda proposta pelo senador que beneficiaria o Banco Master. E foi daí que ele tirou a frase, né, que está ali embaixo da fotografia. Pode deixar ali, por favor, pessoal, a figurinha. Um dos meus grandes amigos de vida. E a gente está dando essa repassada, né, Roberta e Chico, o professor Castro Rocha, todos que nos acompanham, porque nos últimos 2 dias ficou parecendo que o escândalo do Master é um escândalo do STF. E ele não é. Ele é um escândalo principalmente da direita e da extrema-direita bolsonarista e de personagens que ajudaram a montar esse escândalo. Então o Ciro Nogueira era o primeiríssimo, amigo do peito, ex-ministro do
Jair Bolsonaro e amigo do peito do Daniel Vorcaro. Pois é. Roberta. Temos muitos personagens aqui, né, professor? E eles não são excludentes. É bom deixar isso bem claro Isso. aqui também. Olha, é uma quadrilha, não é, Roberta? Posso improvisar aqui com vocês uma coisa? Vai lá. Vou ler um poema para vocês. Quadrilha. Carlos Drummond de Andrade. Eu não tinha preparado, me ocorreu agora, Roberto, escutando você e vendo esse barulho. Manda. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Roberta, o que você está lendo agora é a autêntica formação de uma quadrilha. O Vorcaro é o J. Pinto Fernandes. Ele ainda não tinha entrado para a história, mas agora ele é o protagonista, Chico. Exatamente. Ó, eu vou continuar nossa figurinha aqui, porque a gente tem muitos favor, personagens. A gente vai vamos- conversando aqui, tá? O álbum. A nossa próxima figurinha é do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. É que Vorcaro revela que conversaria com o Ibanez para discutir uma estratégia de guerra. Então temos aí a figurinha, e aí Daniel Vorcaro diz o seguinte: a partir de segunda iremos para o ataque em Brasília com o governador para discutir uma estratégia de guerra. Tem outro personagem, professor, é o presidente da Câmara, o Hugo Mota. Opa! Também aparece em mensagens de Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master menciona longos encontros com Hugo Mota. E aí Vorcaro diz o seguinte, ó: Hugo saiu daqui quase 3 da manhã. E aí Daniel Vorcaro continua: queria saber de tudo no detalhe. Inimigo do fim. diz E a aí o figura. nome da figurinha é essa. Inimigo do fim. Inimigo do fim. Né? Não quis sair. Olha só, o álbum do Pokémon, o que é que nos mostra agora? Pois é, João Dória. sempre tem, né, o tradicional álbum da Copa, mas esse Esse o é álbum do Pokémon Banco da Master. sujeira total. Totalmente. A próxima figurinha que eu vou trazer é um conhecido nosso, principalmente aqui de São Paulo, o empresário e ex-político João Dória. O próprio Dória mandou mensagens para Vorcaro manifestando uma certa preocupação. Olha só o que ele diz. Amigo Daniel, boa tarde. Estou preocupado com você. Tenho escutado coisas que vão precisar da reação sua. Sempre com equilíbrio e ponderação, mas jamais com silêncio. Esse é o amigo preocupado, professor Castro Rocha. Eu tenho mais um ainda, antes de passar para o senhor. Ó, é o cara, sabe Claro. quem é? Aécio Neves, que também foi mencionado nas mensagens. O tucano é ex-namorado da Marta Graef, que na época namorava o Daniel Vorcaro. Vamos ler aqui a figurinha do Aécio. Olha lá, Daniel Vorcaro dizendo: aí veio Álvaro Garneiro e Aécio e começaram a contar um caso que envolvia você. E continua: não, mas não parava de falar seu nome. É que Aécio te namorava. Me deu embrulho no estômago e saí da mesa. Tem mais um, professor, antes de passar. Posso? Claro. Vamos lá. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também aparece em outras conversas. O Vorcaro disse que foi recebido por Alcolumbre na residência oficial do senador. E aí a Marta diz o seguinte: foi com quem, né, esse encontro? Aí o Daniel diz: foi até meia-noite. Daniel pergunta: terça teremos outra. E a Marta diz: você fez aquilo de aparecer sem ele saber? E aí o Daniel diz: sim. E a Marta: uau! E aí o Daniel Vorcaro finaliza: foi na residência oficial do Senado. Depois eu continuo as figurinhas, professor. Temos outros personagens importantes O para álbum levantar. é vasto, é. Olha, mas quero destacar algo, Roberto, que eu acho muito importante. Primeiro, parabenizar a produção e a equipe de redação do ICL. Sabe por quê, Roberto? Porque eu passei boa parte do dia hoje assistindo inúmeros programas dos mais variados canais. A ênfase é praticamente exclusiva no STF. O interesse real dos outros canais é se houve ou não conversa com o ministro A, com o ministro B, com o ministro C. Isso que vocês fizeram agora é rigorosamente fundamental, porque há uma nostalgia da onda lavajatista, dos vazamentos seletivos, dos vazamentos em que as conversas não são completas, não sabemos o que a pessoa respondeu, mas não se está enfatizando o que realmente interessa, que é a imersão profunda do Centrão
e do mundo político com o Vorcaro. Isso não se está enfatizando, Roberta, creio, porque se isso for enfatizado, será inevitável que a manchete dos jornais não seja manchetes com má fé sobre movimentação financeira do filho do presidente. Por que má fé? Porque as manchetes somam entradas e saídas da conta. E o número que apresentam, portanto, é um número duplicado, não um valor exato. Em lugar disso, eles teriam que falar que o Fabiano Zettel deu 3 milhões de reais para o Bolsonaro, deu 2 milhões de reais para o Tarcísio de Freitas. Eles teriam que dizer que o Nicolas Ferreira, no segundo turno de 2022, fez campanha no Brasil inteiro com jatinho do Daniel Vorcaro. Para evitá-lo, o que a grande imprensa, a mídia corporativa tem feito? Tem focado exclusivamente, quase que exclusivamente, no STF. Esse trabalho de chamar atenção para os atores políticos e a relação com o Daniel Vorcaro é rigorosamente fundamental. Parabéns para a produção do ICL. Eu tenho mais 2 figurinhas, professor. Uma é do amigo Furão. Eu me refiro ao Antônio Rueda, o presidente do União Brasil, que aparentemente marcou de encontrar o Vorcaro, mas se atrasou e acabou desmarcando. Aí a gente vê aqui um papo, né, do Daniel Vorcaro com a ex-namorada, ela pergunta, foi gente aí? E ele fala, não, amor, Rueda viria, mas ficou tarde. Só não é furão na hora de pegar os aviões e o helicóptero do Vorcaro. Mas aí tem que chegar na hora. Aí ele chegou na hora. Né? Mas tem mais um ainda, né? Tem mais um. Aqui, só para a gente finalizar, tem o do banqueiro André Esteves, né? Vamos dar uma olhadinha no título dele. 2 caras dessa figurinha. Parece que o Vorcaro não foi muito com a cara dele, não. Aí, ó, o Vorcaro diz, André disse que era o maior banqueiro do mundo. E ele era Deus que apareceu na nossa vida, que tínhamos que agradecer a Deus a proposta dele e esquecer o BRB. E aí a Marta fala, André foi legal com você? Aí o Daniel responde, ele é papeta demais. E aí a Marta fecha, cínico, idiota. Papeta? Papeta. Deve ser tipo um fala demais, goela demais. Eu acho que era pateta, mas virou um papeta. Eu entendi que ele fala muito. Mas figura importante também, né? Importantíssima. É importante porque é desse sistema Faria Lima, desse sistema do poder financeiro, ele gravita ali um pouco com o Vorcaro, um pouco mandando no sistema todo, ele se acha o Deus, como diz em alguma área, como o Vorcaro diz em algum momento, então é importantíssimo. Ao lado dele eu colocaria o Roberto Campos Neto, figura fundamental. Sim, porque foi quem permitiu... Figura fundamental, figura que não aparece em lugar nenhum. Uhum. Porque cada um lê o escândalo como quer, né? Um lê como com Ares que tem lavajatismo, outro lê que não era bem assim, porque o próprio Supremo era lavajatista. O louco é isso, o Supremo, a gente esquece, o Supremo era lavajatista. E alguns jornalistas também, né? A mídia nem se fala. O Supremo vira o jogo depois, mas eles eram quase todos muito lavajatistas. Então, cada um lê o escândalo como quer, né? A mídia, por exemplo, lê e não coloca o cara da decisão do Banco Central. O cara que permitiu existir alguém, uma criatura como Daniel Vorcaro. Essa criatura só existe com a dimensão que tem hoje, que nos leva a perder horas e horas falando dele, porque existiu alguém chamado Roberto Campos Neto, do bolsonarismo, da Faria Lima, do tarcisismo, da direita no Banco Central. Essa figura é fundamental. Agora é importante, incrível, né, Rodrigo, essa capilaridade, né? A gente falou de STF, a gente trata de políticos, do sistema financeiro, sim, agora de páginas policiais, assim, onde é que isso eu queria só colocar na tela de novo o André Esteves, o último que apareceu aí no álbum de figurinhas. Professor, sabe por quê? Porque o André Esteves não está na cobertura dos grandes meios de comunicação. Os meios de comunicação pegam as conversas do Vorcaro com a namorada e destacam. Quando o Vorcaro comenta sobre o Lula, destacam. Ok, é importante, eu estou de acordo. Quando ele trata do Bolsonaro, também ganha manchete. Quando ele fala sobre o André Esteves, tem muitas mensagens em que ele fala do André Esteves e o Vorcaro aponta o André Esteves como aquele que tentou comprar o Master, que tem ramificações também estranhas nos bastidores da política e da economia, que se apresentou como o salvador do Banco Master e pressionou muito. Tem uma fala em que o Vorcaro diz isso. Ele tentou me espremer para me obrigar a vender o banco para ele.
E tem uma hora que ele está na pirâmide do Master também, né? Também estava. Então, o André Esteves é um personagem que não pode ficar de fora. Por que será que alguns jornalistas trazem as informações sobre todo mundo, menos sobre o André Esteves? Eu deixo uma interrogação. Porque algumas pessoas, inclusive, acham, professor, que o André Esteves pode estar por trás de muitos desses vazamentos sobre o André Vorcaro. Ele pode ter obtido os vazamentos e passado para uma parte da imprensa. Então, ele é um personagem sobre o qual tem que ter luz também. Não sei se o senhor concorda com isso. Claro. Totalmente de acordo, Rodrigo. Eu acho que o fato do André Esteves estar sendo poupado, isso revela a verdadeira crise do jornalismo e da mídia corporativa, que não é um problema brasileiro. E daí também, pelo avesso, a novidade do ICL. Veja, no mundo inteiro, há pelo menos quase 2 décadas, há uma crise que afeta o jornalismo, que tem levado, do ponto de vista objetivo, muitos jornais, os que, como nós, tirando a Roberta, claro, como nós já somos senhores, nós lembramos, Chico, do jornal no final de semana, você lembra? Era pesado de carregar, era um catálogo telefônico, vinha livro, vinha revista, vinha CD, era uma loucura. Os jornais hoje estão, visivelmente, eles estão desidratados. O Estado de São Paulo agora é um tabloide. O Jornal do Brasil, antes de desaparecer a versão física em 2018, eram 40 páginas. Isso por quê, Rodrigo? Porque o modelo tradicional da grande imprensa, que era anúncio, propaganda, marketing eleitoral, migrou completamente para as redes sociais. Hoje, no Brasil, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, somente sobrevivem graças ao mercado financeiro. A pauta é toda determinada pelo mercado financeiro, mas não só no Brasil. Agora mesmo, Rodrigo, um jornal que é uma glória do jornalismo mundial, o Washington Post, jornal rigorosamente fundamental pelos escândalos que revelou, pelos jornalistas que teve, foi comprado pelo Jeff Bezos, que recentemente demitiu centenas de jornalistas, reduzindo o jornal a um quase nada em relação ao que era no passado. Então, essa crise do jornalismo impresso, ele explica muito a cobertura ao André Esteves. O André Esteves aqui é metonímia do sistema financeiro que hoje comanda a mídia corporativa no Brasil. Daí o favorecimento ao ressurgir de um certo tipo de lavajatismo. E nós temos que estar muito atentos em relação a isso. É isso. Muito bem, professor. Deixa eu girar a pauta um pouquinho, professor. Vamos para os Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump... Posso Claro. interromper? Só para dar o crédito, falamos tanto do nosso álbum. O álbum é uma criação da Rebeca Brigante, nossa colega aqui da redação. Muito bem feito, bom. parabéns. E Parabéns, Tony Roberto. Santos também faz parte dessa equipe Já de estão passando produção. aqui para a gente. Ah, boa. Tava junto também na operação. créditos. Muito bom. Valeu. Parabéns pelas artes. Grande Ítalo. Arrasaram. Vamos para os Estados Unidos agora, então, gente? O presidente Donald Trump, ele disse à CNN que busca uma nova liderança do Irã e que trate bem os Estados Unidos e também Israel. Não quer mais nada o Trump, né? Vamos ver o que ele disse. Abre aspas. O Irã não é o mesmo país de uma semana atrás. Uma semana atrás, eles eram poderosos e agora foram, de fato, neutralizados. Vai funcionar como funcionou na Venezuela. Temos uma líder maravilhosa por lá. E aí, como eu adiantei, gente, o Trump disse estar aberto à possibilidade de ter um líder religioso no Irã que não se importa com líderes religiosos, ele disse isso, e que ele lida muito bem com eles, mas ele chama os líderes de fanáticos. Ele ainda afirmou, né, que não vê necessidade em um Estado democrático, apenas de um líder que trate bem os Estados Unidos, Israel e os outros países do Oriente Médio. Trump também informou que seu próximo alvo, prestem atenção, é Cuba e que, segundo o próprio presidente, vai cair em breve, professor Castro Rocha. Se há algo que o Trump faz muito bem, eu pelo menos considero, é a transparência de já anunciar o próximo objetivo, seja ele qual for. Isso. É a disfarçatez como método, Roberta. Mas nesta declaração sobre o Irã, há um reconhecimento tácito de derrota. A psicologia do Trump é do bully, é do valentão. Mas ele está acostumado a jogar pôquer com jogadores mais fracos, com a Venezuela. Se você é os Estados Unidos, você joga pôquer com a Venezuela, você pode fazer um all-in, você pode tudo apostar o tempo todo. Com o Irã, depois de uma semana de guerra, o líder iraniano, não é o líder, um dos principais líderes iranianos, o Minil, que seria o equivalente
ao ministro das Relações Exteriores, deu uma entrevista, não sei se vocês viram ou se vocês já repercutiram aqui no ICL, Roberta. Ele disse o seguinte: para nós, o cessar-fogo não é uma questão. Nós não queremos negociar com os Estados Unidos. Nas 2 vezes em que nós começamos negociações, fomos atacados durante os diálogos. Nós vamos até o final, o Irã não vai se entregar. E não vai se entregar, Roberta. O Irã, assim como a China, são civilizações multimilenares, a civilização persa. Há agora uma circunstância histórica específica. Uma república teocrática que é muito problemática, que é repressora, que tem muitos problemas com as mulheres, com o movimento LGBT, etc. Mas o que os Estados Unidos estão conseguindo fazer é algo que seria impensável há 2, 3 anos atrás. Veja, em boa medida, a reação contra o regime teocrático do Irã, além das razões necessárias, é porque há pelo menos 2 gerações de iranianos que não têm a experiência anterior àquela do Shah Reza Pahlavi. Qual era a experiência anterior à queda do Shah Reza Pahlavi? Que era um ditador, uma marionete dos ingleses e dos americanos, que foi colocado no poder nos anos 50, derrotando um primeiro-ministro eleito, o Mossadegh, porque o Mossadegh nacionalizou o petróleo e retirou os lucros da British Petroleum. E eles planejaram um golpe de Estado. A CIA e o MI6 dos britânicos foram juntos que planejaram o golpe. Há pelo menos 2 ou 3 gerações de iranianos que não têm essa imagem dos Estados Unidos, que viam os norte-americanos como potenciais libertadores. Agora, para o povo iraniano, é evidente quem são Estados Unidos, o que eles representam, o que eles farão com o Irã. Então, a chance real do Irã se entregar me parece que é nenhuma. Agora, isso quer dizer que há possibilidades reais do Irã triunfar na guerra? Indiretamente apenas. É claro que o poderio militar americano e israelense supere muito o poderio militar iraniano, mas, Roberta, se naquela região do Oriente Médio se tem alguma nação que tem condições de resistir por um período maior de tempo, e quanto mais o Irã resistir, quanto mais ele destruir bases americanas no Oriente Médio, quanto mais ele destruir a infraestrutura de petróleo da região, o Irã pode até perder a guerra, mas a vitória americana será uma vitória de pirro, porque levará o preço do petróleo a preços somente comparáveis à crise da OPEP em 1973. E, além disso, é óbvio que o interesse do Trump e do Netanyahu era que o Irã se comportasse como uma Venezuela, ou seja, matou o líder supremo, tudo se resolveu. Matou mais lideranças iranianas, tudo se resolveu. Não. A Guarda Revolucionária do Irã se preparou para esta guerra. Isto é cada vez mais claro. Estamos vendo cenas. O famoso Domo de Ouro de Israel não funciona quando são 200, 300 mísseis lançados. Todo o destino da guerra agora se sumariza a uma questão: quanto mais de resistência o Irã pode oferecer? Resistência quer dizer, Roberta, por quanto tempo mais o Irã pode manter uma chuva de mísseis sobre Israel e sobre alvos estratégicos norte-americanos no Oriente Médio? Porque, veja, se isso se prolongar por 2 semanas, não sobrará dos Estados Unidos uma única infraestrutura de base militar no Oriente Médio. A maior refinaria do mundo na Arábia Saudita já foi destruída. Se o Estreito de Hormuz ficar fechado durante 1 mês, unicamente passando navios russos e chineses, o prejuízo para a economia global não é calculável. Isto é, Donald Trump e Benjamin Netanyahu estão em pânico. Se você reler a mensagem que você acabou de ler, é muito mais um wishful thinking, é muito mais. Teremos no Irã uma nova Venezuela, porque ele agora já diz que aceita um líder religioso. Muito obrigado, Roberta. Olha, o Irã não é o mesmo país de uma semana atrás. Roberta, Chico, Rodrigo, vocês concordam que Israel também não é? Com certeza. Chico, Rodrigo, Roberto, vocês concordam também que a presença norte-americana no Oriente Médio já não é a mesma de uma semana atrás? Isso não estava nos cálculos norte-americanos nem nos cálculos israelenses. É uma enorme surpresa para eles. Agora, eu vejo, Roberta, de Fox News a Al Jazeera, eu tenho assistido sistematicamente por dia de 1 ou 2 horas de TV em inglês, acompanhando as mais diversas repercussões. Os mais importantes líderes militares norte-americanos insistem num ponto: foi um enorme erro do Trump, mas eles dizem sempre,
nós estamos verdadeiramente surpresos com a surpresa do presidente Trump. Desde a última guerra do Irã, sabe o que o Irã fez, Roberta? O Irã, os mísseis e os drones estão protegidos no subterrâneo. Eles não são atacáveis, Chico. E há instalações militares que os Estados Unidos acreditam que destruíram, não eram instalações militares, eram fake. Era para receber as bombas. Os mísseis e os drones estão guardados num subterrâneo que não pode ser atingido, a não ser por uma bomba atômica, por uma guerra nuclear. Então, Roberta, essa mensagem do Trump é a mensagem do menino mimado que não conseguiu o que quer. É a mensagem do valentão da escola, que é aquele menino menor, mas que sabe artes marciais, típico roteiro hollywoodiano de filme B de sessão da tarde. Hein, Chico? O valentão da escola que bate no menino fraco, o menino fraco procura um mestre de artes oriental. Karate Kid. É simplesmente isso. Total. A falta de cultura do Trump é tão grande que nem Karate Kid ele viu. Não é possível uma coisa dessa. Então, essa mensagem revela muito mais a surpresa e o desespero do Trump e do Netanyahu. Israel nunca sofreu. O Netanyahu não antecipou em nenhuma circunstância que aconteceria o que está acontecendo agora dentro das fronteiras israelenses com os mísseis iranianos. Roberta, se o Irã tiver mais 2 semanas de munição, nós vamos ver um novo mundo surgir. Pois é. E também anunciou aí o próximo desejo, né, do menino mimado, que é Cuba. Professor Castro Rocha, hoje a gente não vai conseguir ler a poesia, mas vai ficar para sexta-feira que vem, né? Porque temos muitos assuntos aí e certamente essa questão da guerra... O professor mandou a quadrilha do Drummond, ele já sabia. Teve aquela pitadinha ali no Drummond. A gente vai guardar o Goethe para sexta-feira que vem. Tá bom, professor? Combinado? Eu me dei conta que o tempo era pouco, eu contrabandeei a poesia do Drummond. Muito bom. Obrigada, professor. Um bom final de semana. Tá bom, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, igualmente. É isso. Sexta-feira que vem tem Goethe aqui na leitura, né, do professor Castro Rocha. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Cris Serra, mas deixa eu trazer um recado aqui, porque acabou de sair a capa da nova edição da revista Liberta. Opa! E olha só que arte forte que o Aroeira produziu. Caramba, sempre muito Olha, bom, né? Incrível. Resume, tá tudo aí, né? Tá tudo Que ali. incrível. Você bate o olho e você Chega de já entende feminicídio, né? tudo. E essa semana, gente, o destaque é para as análises de Mônica Benício, Márcia Tiburi, da Gabi Varela e também da Vivian Mesquita sobre a escalada de feminicídios no Brasil. Um horror, uma verdadeira barbárie o que estamos vivendo. A edição ainda traz uma análise internacional sobre o ataque, né, dos Estados Unidos e Israel ao Irã, com Jamil Chad e também o James Green. Tem também as colunas exclusivaças, né, artigos e reflexões sobre temas centrais para entender o Brasil e o mundo com a profundidade e o olhar crítico que você já conhece aqui do ICL. Então acesse agora icl.com.br/revista e faça a sua assinatura, porque a Revista Liberta é independência em cada palavra. Eu vou chamar agora para o nosso papo dessa sexta-feira a nossa querida Cris Serra. Cris, está por aí? Boa noite, seja bem-vinda. Tô aqui, Roberta, Chico, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Cris. Vamos falar um pouquinho sobre a campanha de Flávio Bolsonaro, Cris, porque o coordenador, né, da campanha presidencial, do Flávio, que é o senador Rogério Marinho, ele disse que tem conversado com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e que, em caso de vitória nas eleições, o novo governo pretende revisitar as reformas da Previdência e Trabalhista. Em entrevista à Folha de São Paulo, o Marinho disse que o plano do governo, do pré-candidato, será lançado no dia 30 de março, mas que ainda não haverá indicação de nomes para compor a futura equipe. Marinho evitou detalhar pontos do futuro plano de governo, mas adiantou que a campanha vai abordar a necessidade de fazer uma reforma da Previdência e também de revisitar a reforma trabalhista. Vamos ver um trechinho do que ele disse. Cris, eu já passo para você. Abre aspas. O modelo está estourando, só posso dizer que a gente vai ter que revisitar a Previdência. A trabalhista tem que ser revisitada porque a reforma de 2017 foi mitigada por várias decisões judiciais. Ao mesmo tempo, ela precisa ser atualizada pelas inovações tecnológicas, pelas novas formas de trabalho
que estão crescendo. E aí, na área trabalhista, Marinho disse que o plano deve contemplar propostas para modernizar a legislação. Sobre o fim da escala 6x1, o Marinho disse que Flávio e o partido não fecharam uma posição. Mas o coordenador, que também é líder da oposição no Senado, defendeu que qualquer flexibilização da jornada, que ela venha acompanhada de compensação às empresas por meio da desoneração da folha. Mais desoneração da folha. Mais desoneração da folha. Que medo Cris dessa Serra. gente. Pelo amor de Deus. Cris. Mas olha, essa entrevista do Rogério Marinho é ele tentando se equilibrar num assunto que é bastante delicado, impopular, nesses dois assuntos, reforma da Previdência e reforma trabalhista. Se equilibrar da seguinte maneira: essa entrevista, na verdade, ele está dando sinais para o mercado, ele está dizendo para o mercado, né? Olha, nós vamos fazer o que vocês querem, nós vamos arrochar a reforma trabalhista, né? Vamos piorar ela, né? Piorar para os trabalhadores, melhorar para o mercado. A Previdência, a mesma coisa. Agora, você vê, ele não dá detalhes. Por que ele não dá detalhes? Porque se ele for falar realmente o arroxo que eles pretendem fazer, isso é muito impopular, né? Tira voto. Então, ele tenta um equilíbrio impossível. Agora, sabe o que mais me chamou a atenção nessa entrevista? Antes de falar sobre isso, outro sinal para o mercado, né? Outra piscadela para o mercado. Elogiar o Campos Neto, né? E sinalizar que ele poderia ser o ministro da Fazenda, no caso da eleição do Flávio Bolsonaro. Sendo que o próprio Campos Neto já falou, ele está hoje numa instituição financeira, já disse que não tem interesse em voltar à vida pública, quer ficar no setor privado. Enfim, muito balão de ensaio, aquela coisa que acontece muito em pré-campanha. Agora, o que mais me chamou a atenção mesmo, aqui eu vou fazer uma espécie de letramento midiático, é o seguinte: tirando isso que ele falou, que não é novidade, porque a gente sabe o que Rogério Marinho pensa, a gente sabe o que Flávio Bolsonaro pensa, e o pai dele, etc, etc. Então, não é novidade que ele é a favor de um arroxo, tanto na reforma quanto na da Previdência, né? Agora, se você espreme essa matéria, não tem nada. Não tem nenhuma informação. Não tem plano de governo, não tem um ponto sequer de um plano de governo. Tem só assim: vai divulgar no dia 30 de março o plano de governo, e o máximo que a reportagem conseguiu arrancar dele é que ele pretende apertar essas duas reformas que foram feitas lá atrás. Ele quer que sejam mais aprofundadas de acordo com os ditames do mercado. O resto não tem nada. Sabe o que é isso? Né? É a mídia hereditária, como diz o nosso querido Chico Sá, né? Mantendo, sustentando a candidatura de Flávio Bolsonaro, né? É uma coisa que nos envergonha, porque Flávio Bolsonaro, né, é filho do golpista mor desse país, né? O golpista mor que está preso, né, que na Covid fez o que fez, né? O Flávio Rachadinha, sabe? Então, assim, é impressionante como a mídia brasileira, a tal grande mídia brasileira, né, ela preferiu o Tarcísio. Não sendo o Tarcísio, ela vai com o extremista mesmo. Aliás, o Tarcísio mas fazia aquele faz de conta, né, de terceira via. Ela vai no extremista, ela vai com um golpista, desde que seja para tirar o Lula. É uma coisa impressionante, isso é doentio. Doentio como a mídia brasileira não tem compromisso com a democracia nesse país. Porque essa matéria é isso, é lixo, não tem nada, né, em termos Cris, de notícia. Desculpa, Não, você tem toda a razão. É isso Não, aí, mas- você disse, não, falou e eu ia disse. só completar. A impressão que eu tive lendo é que a Folha de São Paulo cedeu a sua página para fazer o papel de intermediária entre uma candidatura que não é tão bem articulada com o empresariado paulista e o bolsonarismo. Então a Folha fez o papel de ponte para que o Rogério Marinho chegue até a burguesia paulista, né? Porque a Folha hoje não tem tanta repercussão. Mas você vê, isso rodou, os empresários leram. Ou seja, isso aqui é uma entrevista. O recado foi dado. É um recado ali. que foi dado. Isso aqui é para o mundo do capital ler.
Só. É. Porque eles estão torcendo para o povão não ler. Porque quem lê isso daqui, mais reforma trabalhista e mais reforma previdenciária, só tira voto. Então isso aqui é uma operação para colocar o Flávio Bolsonaro em conexão com a burguesia de São Paulo e dizer assim, olha aí, gente, esquece, agora é o Flávio Bolsonaro mesmo. Tem até esse tal de Rogério Marinho, que tem uma cara de bem articulado com o mundo empresarial e tal. Esse aqui é o cara que vai conversar. Me chama a atenção, Chico, também, porque em 2018, Cris, Roberta, quando o Bolsonaro Jair, pai, foi candidato, ele não fez questão de falar de economia. Até ele falava, eu posto piranga, eu não vou nem falar de nada. Tomou a facada e não precisou falar mesmo. Agora, o Flávio está fazendo um caminho diferente. Ele está se posicionando para falar algumas coisas de economia e para ter esse diálogo com a burguesia paulista, que em 2018 só embarcou no Jair no segundo turno. No primeiro turno eles tentaram ainda o Geraldo Alckmin, lembra? Tentaram. Então, a operação é essa unificação. E outro fato muito estranho de ontem para hoje, a pesquisa Datafolha não foi divulgada. A pesquisa Datafolha ia sair ontem, quinta-feira, eu entrei no sistema do TSE. Ela era terça, quarta e quinta. Chegou quinta ontem, não foi divulgado. Chegou sexta-feira hoje, não foi divulgado. Por que seguraram a pesquisa? É estranho também. Então, uma operação que tem pancadaria no STF, espaço aberto para o Rogério Marinho falar com a elite paulista e seguram a pesquisa para dar só no sábado, para não se misturar com uma entrevista dessa, por exemplo. Você já viu artigos, por exemplo, daquele rapaz, o Joel Pinheiro? Joel Pinheiro Fonseca? Fonseca Pinheiro, sei lá. Ele já, num artigo bem com cara de opinião de jornal e da imprensa, que é o Flávio Bolsonaro não compromete a democracia, que é uma leitura nova do Flávio, que embalada para o empresariado e para todo mundo. Não, esse não toca na questão da democracia. Isso aí era o tosco do pai. Então, está sendo muito bem preparado e eu duvidava. Eu achei que a tal da mídia hereditária iria forçar mais a barra por um terceira via qualquer, nem que fosse um Ratinho Júnior, ia pelo menos demorar, mas não demorou, Cris. Já estão com os 4 pés ocupado, né? Dentro da campanha. Já está o Valdemar lá como se fosse o sábio da montanha falando na Globo News. Como se fosse eles já assumiram a candidatura. Já assumiram, de certa maneira. Eu achei que ia demorar. Essa é a leitura, isso mesmo. Isso, não existe espaço vazio na política. Não. Exatamente. É sobre isso que a gente está falando. O Flávio veio, começa esse artigo, o Bolsonaro é moderado, aí ele sabe comer direitinho numa mesa, ele não vai dar porrada em mulher na primeira fila das entrevistas. Ele tomou vacina. Ele foi vacinado, então há todo um pacote ali sendo bem feito, bem pintadinho ali para a mídia realmente embarcar mais uma vez. Porque se tem Lula, os caras são contra, não tem jeito. E prometem até desoneração. Ele hoje prometeu desoneração. Mais, porque você tem um monte de setor que não paga imposto, inclusive o setor midiático, que não paga imposto sobre folha de pagamento. Então, é música para o ouvido da Faria Lima e da burguesia paulista. Isso aí. É isso aí. Importante aceno num veículo de comunicação. Mas a gente tem que espalhar isso para chegar lá na ponta e o povo falar o quê? Eles vão querer ferrar mais ainda? É reforma trabalhista e previdenciária de novo. Eu não posso ouvir nem falar em reforma da Previdência, que eu não sei nem o que eu faça mais. Não tem o que fazer, né, Chico? Não, assim, porque eu já me lasquei por completo com o Temer lá. Os caras ainda querem... Agora que está chegando a sua vez... Não, ainda bem que não vai pegar, nem que eles não vai pegar. Eu estou livre dessa... Mas é uma coisa suicida para eles também. Se a população tem conhecimento eu duvido que eles coloquem no programa do governo. Não colocam. Não colocam. Eles vão dar o recado. Eles vão dar o recado nos jantares, mas não vão colocar. Vão falar ali nos jantares de Faria Lima, com a imprensa, com os donos dos jornais e tal. Eles vão dizer, vão comunicar isso, mas duvido que coloquem em programa de governo. Mas eu acho que essa reportagem cairia bem no jornal Valor Econômico, não cairia bem, não, Cris? Bem direcionado também, né? O Valor reproduziu essa matéria. O Valor também reproduziu? Reproduziu né? Porque, enfim, é um recado. É o veículo certo, É um recado para eles, né? A população não... Mas eu acho que a Folha também cumpre esse papel, como o Rodrigo falou, de falar para o mercado.
Mas é isso, são só sinalizações, a matéria não tem consistência nenhuma. É uma matéria que, no meu tempo de repórter, chegasse para o meu chefe e dissesse assim, olha, entrevistei o fulano, coordenador da campanha do candidato tal, e ele só falasse essas coisas, essas sinalizações... Que vai divulgar no dia 30? A matéria era derrotada. Não tem matéria. Entende? Então, 30 de março vai sair o programa, vamos esperar 30 de março para ver o que tem no programa. Então é isso, o objetivo é esse, é sinalizar, fazer ponte como o Rodrigo falou, com a burguesia paulista. E como o Chico falou, esse é o candidato, já está escolhido. Os sinais são todos dados, né? Todos dados. Cris, deixa eu trazer um outro assunto aqui para a nossa conversa, é que o deputado Nicolas Ferreira, do PL, ele não participou da votação na Câmara que aprovou medidas emergenciais de apoio às vítimas das chuvas que atingiram Minas Gerais, o estado dele. A proposta foi analisada ontem e aprovada pelo plenário, seguindo agora para análise no Senado. A ausência chama atenção, gente, porque, como eu disse, Nicolas representa justamente o estado mais afetado pela tragédia. Vamos lembrar que mais de 70 pessoas morreram. Procurado pelo Metrópolis, Nicolas disse que estava em missão oficial, autorizada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Essa missão aconteceu na quarta e quinta-feira, dias 4 e 5 de março, e que estava num voo sem internet, né? Vamos lembrar que o deputado bolsonarista, né, foi até Ubá, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas, e foi duramente criticado por gravar um vídeo em meio aos trabalhos das equipes, e ele também acabou atrapalhando, né, o salvamento dos desabrigados. Ou seja, Nicolas Ferreira está devendo para o seu próprio estado, né, Cris? Roberta, o Nicolas Ferreira, infelizmente, ele não é um parlamentar, né? A atividade principal dele não é ser parlamentar. Ele é um delinquente que, infelizmente, conseguiu um mandato, né, e ostenta o título de deputado federal, embora ele não corresponda, né, seu trabalho, suas atitudes, né, não correspondam ao que deve ser um deputado federal, sobretudo como representante do seu estado, no momento em que o estado mais precisa de projetos, precisa de assistência, precisa de coordenação de esforços em vários níveis políticos para que a ajuda chegue rápido, né? Ele não faz nada disso. Ele só precisava dar um voto. Né? Um voto, era só, já que ele não faz nada disso, nada dessas outras coisas que eu falei, e como você bem lembrou, ainda atrapalha os esforços, porque vai lá fazer videozinho para a rede social dele, né? Ele só precisava dar um voto, e nem isso ele é capaz de fazer. Por quê? Porque o exercício do mandato de deputado federal não é a prioridade dele. O mandato serve para muita coisa, claro, dá poder para ele e tudo mais, dá espaços, né, na institucionalidade, né? Mas ele a figura, Nicolas Ferreira, é um delinquente que, infelizmente, como eu disse, tem mandato de deputado federal e sabe usar muito bem rede social. Mas, como você disse, está devendo para a população de Minas Gerais, está devendo, inclusive, certamente para eleitores dele, porque ele teve uma votação, né, surpreendente, todo mundo sabe disso, né? Certamente, entre as pessoas atingidas, deve ter algum eleitor dele ali. Então, sim, está devendo, porque Nicolas Ferreira não trabalha, é preguiçoso, é vagabundo, não trabalha como deputado federal. Agora, chamou para uma live, chamou para um vídeo, né, ainda que atrapalhe os esforços, né, de assistência aos atingidos, ele está lá presente. É a isso que se resume essa figura, infelizmente, reconheço mais uma vez, muito perigosa para a democracia nesse país. Nossa audiência, eu queria chamar a atenção que chegou uma nota aqui da Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, né? E diz o seguinte, olha, por meio da solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ela informa que a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem faz os prints, do Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado que as mensagens
ou seja, os prints, estão vinculados a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo em que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. Rodrigo, chegou aqui. Mas é o Alexandre de Moraes dizendo que fizeram uma associação indevida entre o texto que o Vorcaro escrevia no bloco de notas e o envio das mensagens que teriam sido apagadas. Isso é muito grave, gente. Mas é isso que a gente estava dizendo hoje durante o programa quase inteiro, que deveria ter um pronunciamento. Sim. Vai deixar rolar solto? Eu acho que até deveria ser um pouquinho mais didático, porque a gente lendo aqui, né, a Roberta leu aqui, é difícil. É mal escrito, as pessoas entenderem e tal. Tinha que ser um pouquinho mais didático para as pessoas entenderem. Você vai dizer, mas quem acusa é que tem que provar. Mas nesse caso, a autoridade pública tem que explicar um pouquinho melhor isso. Mas a gente entende, podemos até retomar, Roberta, né? Dar uma lida uma segunda vez. mais didático. Eu acho que é importante. Desculpa, eu falei mal escrito, na verdade, mais didático. Mais didático, né? Do ponto de vista do português está ok. Né? Mas o que ele diz eu vou retomar aqui. Daqui que as mensagens estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador do Daniel Vorcaro. E que, então, nesse caso, não seriam mensagens trocadas entre ele e o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ele pode ter enviado essa mensagem para uma outra pessoa, que não o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso. Mas o nome que aparece ali, Alexandre de Moraes, teria sido construído? Alguém teria inserido? Uma montagem, Uma montagem? Eu acho que é isso que não está esclarecido aqui, por exemplo. Uma investigação, porque a gente precisa entender de fato, né? Esse print que consta o nome ali. E ele diz assim, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas da lista de contatos. Não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ele não nega que ele tivesse o telefone do Vorcaro e o Vorcaro dele. Isso não só diz que essas mensagens não foram trocadas. Que essa troca não tem essa ordem que a gente está achando. Que a gente está olhando ali. Entendeu? Nessas trocas que a gente está vendo nos prints que foram revelados. Com a palavra, eu imagino, a jornalista que divulgou esse material. Você não acha, Cris? A sua primeira impressão. Estamos lendo junto aqui a nota, né? Diga. Sim. Claro, eu tenho duas observações. Uma, vocês já falaram, mas eu reforço. O Alexandre de Moraes está falando que aquela conversa não foi com ele, mas não nega que tenha conversado com Vorcaro. É o que me parece. Isso é um aspecto. A outra coisa, lembra que a gente conversou, vocês conversaram mais cedo e ontem nós conversamos muito aqui sobre isso, né? O cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de informação, né? Sobretudo quando vem, como parece ser neste caso, quando vem da polícia. Polícia erra. Por isso que jornalista não pode apurar apenas e não pode depender apenas de informação da polícia. Precisa se cercar de todos os cuidados, né? Informações dessa gravidade, né? Você tem, como jornalista, tem que se cercar, né, de várias comprovações, né? Não basta apenas a informação da polícia. Pode ser uma fonte sua na polícia, que você tenha muito tempo, que já te deu muitas informações, que todas se confirmaram. Todo ser humano é capaz de errar. Um policial erra na sua investigação. Como eu disse ontem, a história do jornalismo está cheia dessas histórias, né? De confiar muito na apuração policial e ela estar errada. A escola base, por exemplo. Agora, isso, caso famoso, né? Agora, bom, o ministro se pronunciou, a investigação continua. Como também disse o Rodrigo, cabe a quem publicou agora dizer, olha, não, mas eu banco, né, digamos, dobro a aposta, porque eu tenho aqui essa outra informação que me confirma, ou eu tenho um outro documento, alguma coisa. Algum a documento, gente precisa, né? A essa altura... Algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, não é uma nota do gabinete do Alexandre de Moraes, é uma nota da Secretaria de Comunicação, né? A Secretaria de Comunicação do STF. Não tem a assinatura do Alexandre de Moraes na nota. Isso ele quis dar um ar institucional. Exatamente. Acho que isso é importante. O segundo, ele não diz assim, jamais conversei com Daniel Vorcaro em momento algum. Não. Ou não conversei com o senhor Daniel Vorcaro sobre assuntos tratados nas investigações. Eles dizem apenas que as mensagens não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Olha, um detalhe aqui.
um detalhe importante sobre essa nota aí, que vocês chamaram a atenção, o fato dela não ser do gabinete do Alexandre de Moraes e ser do Supremo, e justamente não dizer taxativamente, categoricamente, algo do tipo, jamais tive conversas com Vorcaro, não tive essa conversa, não falei sobre esse assunto. Então, assim, não corresponde ao registro, então, assim, parece que desmente, que nega, mas deixa uma porta aberta para, entendeu, mudar a versão mais para frente, dependendo da evolução dos acontecimentos. Lembram quando saiu a informação de que havia o contrato do escritório da mulher do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, Banco Master. E também saiu aquela informação de que ele teria pressionado o Galípolo no Banco Central a favor do Master. Ficou uma confusão, porque uma era uma informação concreta, outra era uma matéria frágil, toda em cima de office. Naquela ocasião, saiu uma nota também. Essa, daquela ocasião, acho que foi do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele dizia que o escritório da mulher dele não havia atuado especificamente na questão da venda do banco, né, para aquele caso do BRB, ou algum outro caso, ou alguma outra operação. Não havia atuado especificamente numa operação que estava sendo questionada, mas não negava o contrato. Por quê? Porque o contrato existe, como ficou confirmado. Então, Agora, são essas notas dúbias, por isso que o Chico falou, mal escrita neste sentido, não é no português, é porque deixa margem, ela é ambígua, e isso é de propósito. E a pergunta é, qual é a relação de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? Assim, para mim, é essa a resposta que falta. A gente não tem clareza, a gente não sabe até onde vai e que tipo de relação é essa. Bom, Continua em aberto. A gente tem que encerrar, mas fica uma questão também. Então, aquelas mensagens podem não ter sido mandadas para o Alexandre de Moraes, mas para outra pessoa no dia da prisão? Que foi algo que hoje no ICL Urgente eu mostrei aqui e falei, olha, isso aqui a jornalista diz, isso que está escrito aqui foi mandado nessas mensagens apagadas. A gente tem que acreditar no que ela está dizendo, porque nós não estamos vendo nas mensagens. É isso? Bom, se for, aí temos um problema seríssimo em relação à apuração da matéria. Vamos aguardar mais algumas horas, alguns dias, talvez. Algumas perguntas continuam valendo, assim. Infelizmente, essa nota não foi suficiente, né, para a gente poder entender essa relação. É uma primeira reação, ali, que não tinha havido nenhuma, né? Pelo menos é alguma coisa, mas ainda falta muito a entender. Sim. Cris Serra, querida, bom final de semana para você. Obrigada, viu? Valeu, Cris. Para nós todos. Beijo. Vamos nessa. Boa noite, querida. Olha, sextou e hoje é dia de Cine ICL, o seu encontro com o cinema de toda sexta-feira, aqui às 19h, coladinho no N2. Em cartaz, esta semana, a reprise do documentário Tibete, Reinos Místicos do Budismo. Vamos dar uma olhadinha no convite do Duda Leite. O filme de hoje é Tibete, Reinos Místicos do Budismo, um olhar autêntico e intimista sobre a cultura tibetana. É uma experiência cinematográfica sensorial que mergulha na rica vida espiritual e cultural do budismo tibetano. Dividida em 3 partes, começa revelando monges tibetanos envolvidos em intensos debates metafísicos, desafiando os estereótipos comuns do budista sereno e silencioso. Em seguida, apresenta um retrato íntimo do Dalai Lama, destacando sua jornada como líder espiritual e político, antes mesmo de se tornar uma figura globalmente conhecida. Na última parte, reflete sobre a impermanência, acompanhando monges e agricultores em um dia comum em Ladakh, culminando em um ritual de morte inspirado no livro tibetano dos mortos. Após o filme, eu vou conversar com o Lama Rinzin, que é o lama residente de um templo budista em Curitiba. Não sai daí, que a gente já volta. Daqui a pouquinho, já pode ir preparando a sua pipoca, tá? E para não perder, entre no grupo de WhatsApp do programa. É o icl.com.br/cinegrupo. Então vamos lá, né? Compartilhar conteúdos exclusivos. E nesse Zap também, você recebe o link da transmissão. É só acessar.
7 horas em ponto, Chico. 7 horas em ponto. Chegou a hora dela. Hora da tá liberada a Jurubeba. A Jurubeba é histórica hoje. Porque hoje é dia da Revolução Pernambucana. Opa! Quando Pernambuco vira um país 5 anos antes da independência do Brasil. E nunca mais deixou de ser um país. Nunca mais, mas oficialmente ficou 74 dias. Veio lá 8 mil pessoas, 8 mil soldados da tropa imperialista e acabou derrubando de novo a Revolução. Mas é uma grande data brasileira. Muito bem, Chico. Informação. Jurubeba em homenagem O Crato também ficou. O Crato foi no embalo e ficou 8 dias independente. País do Crato, República do Crato. Crato, lindo. É isso. Viva! ICL é cultura e Jurubeba liberada. E Jurubeba. Obrigada, Valeu, Rodrigo. Roberto. Obrigada, Chico. Valeu, querida. Obrigada, comunidade. Um bom final de semana para todo mundo. Descansem. As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.